Olá, pessoal! Sou eu, a professora Aline. Preparei essa revisão aqui para a nossa prova de estatística básica, tá bom? O nosso objetivo hoje é bem simples. Vamos colocar as ideias no lugar, organizar tudo para que todo mundo se sinta mais seguro na hora de fazer o simulado e a prova prática. Vamos começar? Olha, eu quero começar com essa frase porque é exatamente esse o espírito da nossa conversa hoje. A gente não vai aprender nada mirabolante, nada novo. O foco total é em organizar o conhecimento que a gente já construiu, sabe? Ligar os pontos, criar um mapa mental claro na cabeça. A meta é que, ao final daqui, todo mundo se sinta mais preparado para aplicar o que a gente já sabe. Então, esse aqui vai ser o nosso caminho. A gente começa com os fundamentos, depois passa pelos comandos que mais usamos, e aí sim a gente mergulha em como interpretar os resultados. Na sequência, vamos conectar isso tudo com os conceitos da epidemiologia, falar de testes diagnósticos e, por fim, fechar com aquela revisão geral. É um roteiro bem completo para deixar a gente afiado para a prova. Ok, vamos lá, começando pela primeira parte, os fundamentos. Pensa assim, não dá para a gente construir um prédio sem uma base forte, né? Na nossa análise de dados é a mesma coisa. O EpiInfo e o nosso entendimento sobre as variáveis são esse alicerce. Tá, mas o que é esse tal de EpiInfo? Pensa nele como uma calculadora super potente, feita sob medida para epidemiologia. É com ele que a gente vai criar nosso banco de dados, organizar as informações e, claro, fazer os cálculos mais pesados. Mas, e aqui está o ponto mais importante de todos, o programa só obedece, ele executa os comandos. Quem tem que pensar, dar o comando certo e, principalmente, interpretar o que os números estão dizendo, somos nós. Essa é a nossa parte. E para a gente dar o comando certo, a primeira decisão, o ponto de partida, é saber diferenciar os tipos de variáveis. É bem direto, olha só. As quantitativas são números, coisas que a gente mede, tipo idade, peso, altura. Para elas, o comando é o means. Já as qualitativas são categorias, qualidades, tipo sim ou não, masculino ou feminino. Para esse tipo, o comando é o tables. Entender isso é o primeiro passo de qualquer análise. Beleza! Agora que a gente já sabe a diferença, vamos para a prática. Quais são as ferramentas que a gente vai usar no EpiInfo? Vamos ver agora os comandos essenciais. O comando means, como o nome sugere, é para calcular médias. Ele é o nosso amigo das variáveis quantitativas, as numéricas. Com ele, a gente acha a média, o desvio padrão, a mediana, que são as medidas que mostram o centro dos nossos dados. Por exemplo, se eu quero saber a idade média dos meus pacientes, é só digitar means idade. Simples assim. Agora, o comando tables. Esse é o nosso canivete suíço para as variáveis qualitativas. Ele faz um monte de coisa. Calcula a frequência, monta a famosa tabela 2x2 e o mais importante, a partir dela, ele nos entrega o risco relativo, o intervalo de confiança e o valor de P. É o comando que a gente usa para procurar associações, sabe? Tipo, será que ter diabetes está associado a sofrer uma amputação? Esses dois aqui, gente, andam sempre juntos. São uma dupla inseparável. O select serve para a gente filtrar o nosso banco de dados. Imagina que a gente queira analisar só o grupo de pacientes que teve amputação. A gente usa o select, mas, e aqui vai o maior alerta de todos, usou o select, logo em seguida tem que usar o cancel select. Esquecer de cancelar a seleção é um dos erros mais perigosos porque ele contamina todas as análises que a gente fizer depois. Certo. Então a gente já sabe dar os comandos. Mas e aí? O programa cospe um monte de números na tela. O que a gente faz com isso? Agora vem a parte mais legal, que é traduzir a estatistiquez para o português claro, para a linguagem da medicina. O primeiro grande resultado que a gente vai olhar é o risco relativo, o RR. O que ele faz? Ele mede a força de uma associação. Basicamente, ele responde à pergunta quantas vezes o risco de ter um desfecho é maior em quem foi exposto a um fator quando a gente compara com quem não foi exposto. É uma medida de comparação de riscos. E a interpretação é super lógica. Se o risco relativo der um número maior que 1, quer dizer que o grupo exposto tem um risco maior, então é um fator de risco. Se deu menor que 1, o risco é menor, ou seja, é um fator de proteção. E se der exatamente 1, significa que o risco é igual nos dois grupos. Não existe associação. Só que o risco relativo não vem sozinho, ele sempre vem acompanhado do intervalo de confiança. Pensa no IC como uma margem de erro, uma faixa de segurança. Ele nos dá um intervalo de valores onde o verdadeiro risco relativo provavelmente está. E a regra de ouro, que vale para a vida, é: se o número 1 estiver dentro desse intervalo, a gente não pode ter certeza de nada. O resultado, nesse caso, não é estatisticamente significativo. E para completar o nosso trio de análise, vem o valor de P. O que ele mede? A probabilidade da gente ter achado aquela associação por pura sorte,
por puro acaso. E na ciência, a gente tem um combinado. Se essa probabilidade, o P, for bem pequena, menor que 5%, ou seja, P menor que 0,05, a gente considera que o resultado é significativo. É improvável que tenha sido só o acaso. Mas e quando o trio parece que brigou? Essa é uma dúvida que sempre aparece. Imagine essa cena. O risco relativo deu 2,5. Parece um fator de risco. O intervalo de confiança vai de 1,2 a 4,8. Ou seja, não inclui o 1, o que sugere que é significativo. Só que aí a gente olha o valor de P e dá 0,07, que é maior que 0,05. E agora? O que a gente faz com essa informação? Então, essa briga entre os números pode acontecer por alguns motivos, tá? Pode ser por causa do tamanho da amostra, que talvez seja pequena, ou até por questões de arredondamento do próprio programa. Mas a dica de ouro para a prova é: olhem sempre para o conjunto. RR, IC e P são 3 partes da mesma história. A gente precisa interpretar eles juntos. Se um deles parece destoar, a gente descreve o que cada um está indicando e aponta essa particularidade. A análise completa sempre vai considerar os 3. Muito bem. Com a parte do software e da interpretação alinhada, vamos agora dar um passo além e conectar esses cálculos com alguns conceitos que são o coração da epidemiologia. Porque, no fim das contas, esses números servem para a gente entender a saúde das populações, certo? 2 conceitos que despencam em prova e são essenciais para a vida: incidência e prevalência. Pensa assim, incidência é um filme. Ela mede a velocidade com que casos novos de uma doença aparecem. Já a prevalência é uma foto, um retrato de um momento. Ela me diz quantos casos no total, tanto os novos quanto os antigos, existem numa população. E aqui tem outros 3 termos que às vezes confundem, mas o segredo está em olhar para quem está embaixo na divisão, no denominador. Letalidade é o número de óbitos dividido pelo número de doentes. Mortalidade é o número de óbitos dividido pela população inteira. E patogenicidade é o número de doentes dividido pelo número de infectados. É só prestar atenção em quem a gente está dividindo. Nossa próxima parada é algo que a gente vai usar todo dia na prática clínica. Como é que a gente sabe se um teste de farmácia, um exame de sangue, é bom de verdade? A estatística nos dá as ferramentas para a gente poder avaliar isso. E tudo começa com ela, a famosa tabela 2x2 para testes diagnósticos. Ela ajuda a organizar tudo. Se o teste dá positivo e a pessoa está doente, é um verdadeiro positivo. Se dá positivo, mas a pessoa está saudável, é um falso positivo. E o mesmo vale para o negativo. Temos os falsos negativos e os verdadeiros negativos. Todos os cálculos que a gente vai ver saem sempre daqui, dessas 4 caixinhas. As 2 principais qualidades de um teste são a sensibilidade e a especificidade. De um jeito bem intuitivo, a sensibilidade é o poder do teste de achar a doença quando ela realmente está lá. É a capacidade de dar positivo nos doentes. Já a especificidade é o poder do teste de descartar a doença quando ela não está lá. É a capacidade de dar negativo nos saudáveis. E o que isso quer dizer para o paciente que está ali na nossa frente no consultório? É aí que entram os valores preditivos. O valor preditivo positivo, o VPP, responde àquela pergunta: doutora, meu teste deu positivo. Qual a chance real de eu ter a doença? E o VPN faz o contrário. Meu teste deu negativo. Posso ficar tranquilo? Qual a chance de eu realmente não ter a doença? São as medidas mais práticas para o dia a dia. E com isso chegamos na nossa reta final. Agora, a gente vai juntar tudo que a gente conversou e transformar num checklist bem prático focado no que a gente precisa saber para ir bem na prova. Então, pessoal, o foco de estudo tem que ser aqui. A prova vai, com certeza, testar se a gente sabe identificar o tipo de variável, se a gente sabe escolher o comando certo e, claro, se a gente sabe interpretar o trio, risco relativo, intervalo de confiança e valor de P. Além disso, a diferença entre prevalência e incidência é um clássico. Se a gente dominar esses pontos, já temos uma base muito sólida. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer, né? Fiquem muito atentos com esses erros que são os mais comuns. Usar o comando errado para o tipo de variável, o clássico dos clássicos, esquecer o cancel select, analisar um número sozinho, isolado do contexto, confundir aqueles conceitos epidemiológicos e, um erro que custa muito ponto, só colocar um número na resposta. Não, tem que escrever o que aquele número significa. A interpretação é a alma da questão. Para fechar, quero deixar essa última ideia com vocês. A confiança em estatística não vem de decorar um monte de fórmula, mas de ter organização, de ter um passo a passo. Identifiquem a variável, escolham o comando, leiam os números e, o mais importante de tudo, interpretem a história que eles estão contando. Se vocês seguirem essa estrutura, estarão mais do que preparados.
Muito obrigado pela atenção e uma excelente prova para todo mundo.